Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Pessoas que queriam ter o que você tem, estar no lugar que você está fazendo, ou seja, elas não pagaram o preço que você pagou para ter, elas não foram estratégicas com Deus como você foi, ela não teve o chamado ou pagou o preço desse chamado, mas ela quer ter o resultado e porque ela não tem, ela combate. Porque a maioria das pessoas que combatem a gente é porque queriam ter o que a gente tem. Como é que você lida sendo uma pessoa que conhece a palavra e que, ao mesmo tempo, está vivendo um período fantástico na carreira, no ministério, na exposição pública? Como você lida com a inveja? Porque tem muita gente agora que, em situações diferentes, às vezes só porque comprou um carro novo, às vezes só porque passou para a faculdade, está passando pela inveja. Bom, a inveja, a própria Bíblia fala que é a podridão dos ossos, né? Então, é um dos sentimentos mais maléficos para o ser humano que tem, não para o que sofre a inveja. A inveja ela só faz mal para uma pessoa, para quem tem. Né? Então, a gente... Só é importante sempre diferenciar uma coisa, né? Para que fique claro para quem ouça, porque às vezes quando se fala de inveja, dá-se um ar de prepotência, né? Quando alguém diz, eu sou alvo de inveja, então você... parece que é percebido como alguém prepotente, que, né, que não aceita crítica, que tudo que você recebe é fruto de inveja. Então, eu penso o seguinte. Primeiro, a gente como se fizéssemos uma releitura do que eu respondemos ao Cleiton, com relação ao coração estar blindado, ter o propósito, o que você falou de ter equipe e tal, como se fosse uma caminhada, né, para nos fazer lembrar quando isso acontecer. Para que a gente saiba diferenciar o que é inveja, né? Porque como que eu percebo que eu sou alvo de inveja? Pela maneira que eu sou interpelado por essa pessoa, né? Pela maneira que eu sou alvo dessa pessoa, das palavras dela. A palavra tem peso, né? Mas eu também tenho que saber que existe a crítica, que independe da inveja. Então, por exemplo, porque senão dá a impressão... pode passar a impressão que todo mundo que te critica tem inveja de você. E não é isso. Tem gente que vai te criticar e essa pessoa ama você e não tem inveja de você. Só que aqui mora um detalhe. Quem ama você não te critica de maneira vexatória. Não vai fazer para te expor, não vai fazer para te ferir, não vai manchar você. Quem te critica porque te ama vai fazer para construir você, te ajudar a edificar mais alto. Então, essa pessoa vai fazer isso no secreto, vai fazer isso em amor, vai fazer isso com sensibilidade, com time, na hora certa, da maneira correta. É igual o meu filho, eu tenho 2 meninos, né? A primeira coisa que eu descobri sendo pai é que eles, porque eu também fui filho, é que se eu amo eles, eu não os envergonho publicamente. O meu filho, a mesma palavra falada no secreto e falada na frente de alguém tem pesos diferentes, por mais que seja a mesma palavra. Na frente dos outros machuca extremamente. Sozinho edifica ele, constrói. É a mesma coisa quando a gente vai para um cenário de internet onde a inveja, às vezes, está intrínseca na palavra. A pessoa não está te atacando porque quer que você melhore, porque quer que você cresça. Não, ela quer destruir você. É o contrário do sentimento de Jesus, por exemplo. Né? Porque normalmente essas pessoas dizem, mas olha, Jesus repreendia. Não. Jesus era o amor repreendendo, era o próprio amor. Né? Jesus é o verbo, é a própria palavra. Então não dá para comparar, é uma análise extremamente idiota você pensar que você está no lugar de Jesus, né? Nesse sentido. Então, quando eu olho para o cenário que nós estamos vivendo agora, e que a gente não escolheu chegar nesse lugar, mas o nosso propósito, a nossa caminhada, as nossas dores nos trouxeram até aqui pela misericórdia estamos, eu percebo quem está à volta, o coração. E percebo o coração pelas palavras. E aí, Tiago, a gente precisa guardar de verdade a nossa essência. Por quê?
Porque nós vamos ser tentados a parar de fazer o que estamos fazendo, a tentar mudar aquilo que Deus não mandou mudar, tentar estrategicamente agradar essas pessoas para que elas parem de falar de você. E aí é nesse momento que a gente perde toda a essência que nos trouxe para o lugar onde Deus nos colocou. Sabe? A gente começa a trabalhar pensando no que o outro vai dizer. A gente começa a fazer para que o outro não perceba. E aí a gente vira refém. E isso é terrível para nós, para nossas emoções, para nossa família. A gente começa a viver de acordo com a perspectiva do invejoso. Agora, olha só que coisa interessante. Eu estava conversando com um bilionário que veio aqui no nosso podcast, depois a gente saiu para almoçar, e eu falei assim, qual é a maior característica de um bilionário? Aí ele falou assim, a maior característica de um bilionário é que ele não gosta de dinheiro, ele se move por um propósito. Eu falei, mas como é que o cara vai conquistar bilhões sem gostar de dinheiro, vive de propósito? Ele falou, presta atenção, quem gosta de dinheiro, quando se torna milionário, já larga tudo. Porque ele não se move por um propósito. Então, ele apanhou muito para se tornar milionário, teve que trabalhar muito, agora que está com 100 milhões, parou. Vamos curtir a vida agora. O bilionário é o cara que ganhou 100 milhões, mas falou, isso não é nada, eu tenho um propósito, eu tenho mais gente para ajudar, eu tenho um produto que vai mudar a vida das pessoas, e aí ele acaba se tornando bilionário. Então, você vê que o propósito é mais importante do que o dinheiro, por exemplo, até para quem mexe com dinheiro, no caso dos empresários. Você viver por aquilo que nasceu para fazer é o que vai te impulsionar com coragem e a chegar inteiro até o final. Então, por mais que tenha inveja, críticas, muitos desafios pelo caminho, se você tiver realmente um propósito, por que você faz o que faz, você vai chegar inteiro no final. Né? Só continua caminhando. Tanto, agora, Tiago, que a gente vê muitos bilionários, muitos grandes empresários que cumprem o seu propósito e o que acontece? Acabam doando grande parte das suas fortunas, montam grandes institutos, fazem tantas coisas, né? Pensando no quê? Pensando nas pessoas, não pensando no dinheiro, não pensando em angariar o dinheiro para si, né? Como você falou. Chega uma hora o propósito não é ganhar dinheiro, o propósito é fazer aquilo ali bem feito. E aí só para a gente não ser aqui incoerente ou inconsequente, não é que o dinheiro não é importante, é que ele não é mais importante que o propósito. Eu vi uma entrevista do Jim Carrey e ele falou uma coisa que eu achei extremamente interessante. Ele falou, eu queria que todo mundo ficasse milionário para que descobrisse que não é o dinheiro que traz a felicidade que eles tanto buscavam. Porque, na verdade, a gente entra em corridas que não são corridas autênticas, são corridas mentirosas. Nós somos enganados por elas, né? Então, você percebe que isso existe em todos os mini-universos, né? O universo do empresário, o universo do vendedor, do pregador, do pastor, seja qual for. Existem corridas que elas não são legítimas, elas são enganosas. Se você baseia a sua vida em um desses tipos de corrida, você vai acabar sozinho. Sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais famoso, sempre vai ter alguém mais inteligente, mais sábio, mais alguma coisa do que você. Então, se você entra numa corrida onde o outro é o norte, você vai acabar. Vai morrer sozinho. Então, quando a sua corrida é baseada no seu propósito, aí é diferente. Nós começamos com uma essência, terminamos com a mesma.